quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede para mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. Antes de ler a palavra também, eu gostaria de louvar a Deus pela vida da liderança do ministério feminino, na pessoa da irmã Rosângela e toda a sua assessoria, as irmãs que cooperam com o seu ministério. Quem trabalha, quem ora, quem visita, quem faz o trabalho pesado mesmo são as irmãs. As irmãs visitam, as irmãs oram e elas sempre estão trabalhando todos os dias. Aí você vem aqui na terça-feira, que é a cerejinha do bolo, o irmão Gesiel está pregando. Mas eu tenho a plena convicção que o fruto desse trabalho é por causa da graça do Senhor e por causa do trabalho das irmãs. E eu só estou aqui desfrutando do trabalho que elas fazem. Essa é a minha convicção. Quero agradecer a Deus pela vida das irmãs, em nome de Jesus. Quero pedir perdão ou desculpa por alguma postura ou por alguma palavra. 4 terças-feiras, sempre quem fala demais erra, e erra muito, e eu não estou isento disso, mas muito obrigado pela confiança, pela paciência, porque apesar de tudo isso, vocês sempre confiam em meu ministério. Só a Deus para pagar o que vocês fizeram. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não me tenha por mal, mas eu quero pedir à igreja, e eu estava orando semana passada, e o Senhor me fez entender algumas coisas. Eu quero pedir publicamente à igreja, porque em alguns momentos, terça-feira passada, o Senhor achou arrogância em meu coração. Assim Ele me disse enquanto eu estava orando. Eu quero pedir perdão para toda a igreja. O púlpito é um lugar santo e a igreja do Senhor merece sempre ser tratada com maior carinho e respeito. Então eu quero dizer para vocês, muito obrigado pela confiança em nome de Jesus. Tá? Nós estamos ministrando sobre o tema debaixo de suas asas. Quando você vai ler um livro, o livro às vezes tem um tema só, mas os capítulos são vários temas, na verdade. O nosso tema geral é debaixo de suas asas. Mas na primeira terça-feira eu falei um pouquinho sobre que o Senhor nos convida para estarmos debaixo de suas asas desde Gênesis. Na segunda terça-feira eu ministrei um pouco sobre o que significa estar debaixo de suas asas, sobre o primeiro teto do tabernáculo. Eu estaria já iniciando a conclusão semana passada, mas o Senhor me orientou a falar mais algumas coisas sobre alguns utensílios do tabernáculo. E o Senhor me deu 4 mensagens que eu poderia estar ministrando hoje, nesse encerramento. Eu estava orando a Deus e gostaria de falar aquela mensagem que está mais forte em meu coração, já tem 4 dias. E eu falei, Senhor, qual mensagem que você quer que eu ministre, Senhor? E o Senhor colocou essa mensagem em meu coração. Já faz 4 dias que ela está muito forte em meu coração. Eu orei e falei, Deus, qual? E o Senhor colocou essa palavra. Nesse encerramento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, está dentro do tema, falar um pouquinho sobre o escândalo da pobreza. O tema da mensagem nessa noite é o escândalo da pobreza. O tema é tão fácil de decorar que vocês já decoraram. Qual é o tema? Qual é o tema? O que eu vou falar é bem simples, bem prático, mas eu vou falar o que eu disse na última vez que eu ministrei, domingo passado, sobre o que eu vou falar. Eu quero falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Mateus 5, versículo 3. Só esse texto. Mateus 5, versículo 3. Está dentro daquilo que a gente falou, ou vai estar falando nesses dias. Mateus 5, versículo 3. Eu falei domingo passado sobre esse texto, e eu vou falar o que eu disse lá. É tão simples esse texto, mas
o que eu vou falar vai mostrar se você é salvo ou não. Esse texto prova se você de fato é salvo ou não. Esse texto é tão sério, é simples, não é simplório, mas é simples, ao mesmo tempo tão sério, que esse texto prova se você se ajustou ao cristianismo ou foi de fato o Senhor que te salvou. Aqui está a prova da tua salvação. Aqui está o teste. É importante falar para os irmãos que esta é a primeira bem-aventurança. Por que que Jesus começou falando sobre pobreza de espírito? É bom que você saiba que não significa que o não salvo vai ter pobreza de espírito. Só o Espírito Santo gera pobreza do espírito. Só o eleito salvo é pobre de espírito. Não confunda simplicidade financeira com pobreza de espírito. Essa pobreza é um convencimento que é fruto da obra do Espírito. Quando você lê as bem-aventuranças, essa é a primeira, porque esta é a porta de entrada. O primeiro fruto do salvo é este: pobreza de espírito. E é sobre esse texto que gostaria de falar com vocês. Vamos ler? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler juntos? Bem-aventurado. Última vez. Irmãos, existe uma promessa no livro de Hebreus que para mim é uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Essa promessa está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim: irmãos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Para mim, esta é uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Qual promessa? A promessa que quando eu vou diante do trono de Deus, Ele emana a graça do trono para mim. Talvez não se manifeste agora, talvez vai se manifestar daqui a um mês quando eu precisar. Mas sempre que eu vou ao trono de Deus, há uma graça liberada. Talvez vai ser liberada daqui a um mês, talvez vai ser liberada daqui a um ano, mas você nunca perde ao chegar diante do trono de Deus. Talvez você tenha a impressão que Deus não está te respondendo, mas entenda que há graça para o momento ou graça como provisão. Olha que promessa linda. Quando você chega diante do trono de Deus, o trono de Deus é um trono de misericórdia para nós. Mas é importante que eu fale que esse mesmo trono, que é um trono de graça, que é um trono de misericórdia, a Bíblia diz que o trono de Deus é um trono de juízo, um trono de julgamento. Esse mesmo trono, aonde os eleitos olham para cima e dizem graça, desse mesmo trono vai sair a sentença dos condenados. Desse mesmo trono, aonde Deus te chama de filho, Deus vai dizer para aqueles que vão ser separados: está condenado. É bom que eu fale para você que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, que vai descer um trono do céu, e de cima deste trono branco, Deus vai olhar para os condenados e vai dizer: malditos, vão para o fogo eterno. Esse mesmo trono, que para você é um trono de graça, é um trono de julgamento. É importante que você saiba que o apóstolo Pedro falou: já chegou o tempo. 1 Pedro 5, 17 em diante. Já chegou o tempo
em que Deus vai julgar, começando pela casa de Deus. Você também vai comparecer perante o tribunal de Deus, para as tuas obras serem julgadas. Deus não vai mais julgar a tua salvação, mas vai julgar as tuas obras. É importante que você saiba aqui e entenda isso. Traga sua mente nessa palavra. O trono que hoje é um trono de graça, para você foi um trono de juízo. O trono de Deus estava contra você. Quando Cristo morreu no Calvário e derramou sangue, Cristo não derramou sangue para o diabo. Essa doutrina não é mentirosa. Cristo derramou sangue porque o teu problema era com Deus. Você era inimigo de Deus. Você ia ouvir do próprio Deus que você seria condenado por toda a eternidade. O que foi que aconteceu que esse trono, que para você era um trono de juízo, um trono de julgamento, hoje se tornou um trono de graça, onde você pode chegar com confiança, onde Deus ama você. O que aconteceu e por que está assim hoje? Esse trono, que hoje é um trono de graça, foi um trono de julgamento. O que foi que aconteceu? Ouça, quando você chega no Evangelho, quando você chega diante de Deus, você vai encontrar uma proposta em cima da mesa. Desculpa a expressão, mas quando você chega no Evangelho, a proposta para perdoar você já estava pronta. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Gente, existem duas maneiras para você fazer o trono de juízo virar um trono de misericórdia para você. Existem duas maneiras. Primeira maneira, você cumprir a lei total. Você cumprir a lei total. Lembra que eu disse aqui na primeira ministração que no Antigo Testamento, traga a tua mente para a mensagem. Lembra que eu disse que no Antigo Testamento Deus trabalhou através de duas alianças? Primeiro tipo de aliança. No Antigo Testamento nós temos uma aliança chamada aliança bidimensional. Aliança bilateral. Quando os dois lados assinam o contrato. Mais ou menos assim. Deus olha para alguém e diz: se você cumprir princípio, eu vou cumprir tua promessa. Aliança bidimensional. Olha o que Deus falou para Moisés em Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Veja, parte de Moisés, guardar o mandamento. Todo o mandamento. Agora, olha a parte de Deus. Eu vou abençoar você. Vou abençoar o teu filho. Vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua fruteira, vou abençoar os frutos do teu trabalho. Aliança bidimensional. Mas há um outro tipo de aliança, aliança unilateral, quando só um lado assume a responsabilidade. Como Deus falou com Abraão, como foi citado aqui pela irmã. Deus chegou, sem Abraão precisar orar, sem Abraão precisar jejuar, Deus chegou e disse: sai da tua terra, da tua parentela. Deus estende a mão sobre Abraão e disse: eu te abençoo. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Olha o que Deus fala: sê tu uma bênção. Olha Moisés. Moisés tem que guardar os princípios. Moisés tem que guardar a lei. Moisés tem que ter uma performance para Deus liberar o decreto. Se Moisés errar na performance, Deus não libera o decreto. Qual decreto? Seja uma bênção. Qual decreto? Receba prosperidade. Qual decreto? Seja justo. Se Moisés errar em um detalhe da lei, Deus não pode olhar para ele e dizer: seja abençoado. Mas olha Abraão. Abraão não precisa de performance. Deus chega e diz: escolha você. Sem precisar orar, sem precisar jejuar, Deus chega e diz: eu te abençoo. Moisés tem que guardar a lei. Se não guardar a lei, a maldição vem sobre você. Abraão, sem guardar a lei, a maldição não vai tocar em você. Aliança unilateral. Você pode transformar o trono de juízo em trono de graça, guardando toda a lei. Só que, gente,
ninguém guardou a lei total. Então como que Deus amou Moisés? Como que Deus se relaciona conosco? Porque se você for tentar guardar toda a lei, que é santa, nobre, ela é a extensão do caráter de Deus. Se você for tentar guardar a lei, você não vai conseguir. Só de começo são 613 mandamentos. Você precisa, para mudar o trono de juízo em trono de misericórdia, guardar todos os princípios da lei e chegar rico de mérito. Lei é favor e merecido. Para você não dormir, diga assim comigo: lei é favor merecido. Como que funciona a lei? Você guarda a lei e vai adquirindo riqueza meritória. Riqueza meritória, riqueza meritória. Vai se adquirindo, vai guardando. Agora olha aqui para mim, a lei é santa. Se você guardar o princípio da lei, Deus vai te abençoar. Ouça o que eu vou dizer. Deus tem 2 tipos de agrado. Deus pode ficar agradado de 2 maneiras. Existe um jeito que Deus fica agradado até com animais. Deus ama os animais. Deus gosta dos animais. Tem um tipo de agrado que o incrédulo recebe de Deus. Mas tem um tipo de agrado que só quem é salvo provoca em Deus. Romanos diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Mas tem um tipo de agrado que só Cristo tinha ou gerava em Deus. Olha que diz Provérbios capítulo 8, Cristo falando: eu, a sabedoria, estava com meu Pai. Antes que o mundo fosse criado, fui ungida. Aí ele diz assim, ó: eu era a sua delícia, a delícia dos seus olhos. Gente, Deus ama Cristo. 24 horas por dia, Deus não tira o olhar de Cristo. Quando Deus olha para Cristo, Deus respira fundo. Deus se satisfaz em Cristo. Deus não criou o homem porque estava sofrendo. Eu estou sofrendo porque Lúcifer me traiu. Não. Quando Deus criou o homem, já disse que estava acontecendo festa no céu. O homem foi criado no dia em que Deus estava alegre. Deus tem alegria em si mesmo. Quando eu vou orar, não vou completar a alegria de Deus, eu vou participar da alegria de Deus. Porque a oração é o único jeito que eu consigo participar da alegria de Deus. Deus não me chamou porque tinha uma carência, como diz um certo psicólogo, um arrombo emocional na alma. Não, Ele é completo em si mesmo. Quando Deus olha para Cristo, só Cristo satisfaz Deus nesse nível. Agora, eu podia causar esta reação em Deus se eu guardasse toda a lei. Aqui que está. Primeiro jeito que você pode transformar o trono de julgamento em trono de misericórdia: guardar toda a lei, porque lei é mérito. Guardar toda a lei. E eu guardando toda a lei, detalhe, não só guardar mecanicamente, guardar espiritualmente a lei, eu transformo o trono de juízo em trono de misericórdia. Mas tem uma segunda maneira: eu aceitar a proposta de Deus. Quando eu cheguei no Evangelho, eu cheguei com vários méritos. Eu era um bom filho, talvez você era um bom pai, talvez você era fiel ao santo que você era devoto, talvez era fiel a Santa Maria, talvez era fiel a Santo Antônio. Você tinha uma riqueza meritória. Só que não basta ter riqueza meritória, tem que ter completa riqueza. Aí você chega no Evangelho. Quando você olha, tem uma proposta. A proposta é essa: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Gente, em todas as outras religiões, o ofertante tem que levar uma oferta para a entidade aplacar a ira e para tentar agradar a entidade. Nas religiões, você leva uma oferta torcendo para a entidade aceitar. No Evangelho, Deus é o ofertante. Nas religiões, você traz uma oferta e torce para a divindade aceitar e dizer: eu aceito você. Mas no Evangelho, quando você chega, a oferta já estava do lado de Deus. A oferta era Cristo. Então você pode transformar o trono de julgamento guardando toda a lei que você não consegue, ou olhar para Cristo e ver que Cristo é a oferta que agrada a Deus. Aí Deus olha para você e diz: eu tenho uma proposta para fazer para você. Você nega toda a tua riqueza meritória, você faz pobre de espírito. Você vai ter que olhar para trás, negar toda a obra, e vai ter que se fazer como se nunca tivesse guardado a lei. Vai ter que confessar que você é pobre de espírito e aceitar que Cristo é suficiente.
quando Cristo for suficiente, gente, o mérito de Cristo vem sobre você. Aquilo que eu falei aqui na segunda terça-feira. Cristo poderia muito bem, Elder, Cristo poderia muito bem, irmão Elias, muito bem ter descido naquela sexta-feira e morrido para salvar o mundo. Cristo podia, só que se Cristo morresse naquela sexta-feira, Ele ia tirar o meu pecado, mas eu ia ficar por conta. Eu tinha que me virar para obedecer a lei, para tentar agradar a Deus. Mas Cristo não fez isso. O que Ele fez? Ele veio como criança, veio da carne humana. Gente, Ele veio como criança. Ele foi guardando toda a justiça. Ele amou como ninguém amou. Ele perdoou como ninguém perdoou. Ele orou como ninguém orou, para deixar marcas meritórias. Por quê? Porque quando Ele fosse na cruz do Calvário, o meu pecado fosse colocado sobre Ele, e 33 anos de mérito fosse dado de graça para mim. Quando você chega no Evangelho, a proposta é essa: se você acreditar que meu filho é suficiente, os méritos dele caem sobre você, e é uma troca. Gente, escute o que eu vou dizer. A cruz do Calvário não foi apenas uma expressão do amor de Deus. A cruz do Calvário foi o lugar aonde Deus julgou os teus crimes em Cristo. Cada chicotada que Cristo levou era para você. O cuspe que Jesus levou no rosto era teu. O tapa que Ele levou era nosso. Gente, a cruz foi um ato de amor, mas foi um ato onde Deus julgou nosso crime em Cristo. Ele foi incriminado, Ele foi julgado. Agora, quando você chega no Evangelho, você chega com riqueza meritória. Você é bom filho, você é um bom pai. Mas para você aceitar a riqueza de Cristo, para vir sobre você, você tem que se tornar pobre de espírito. Eu sei que parece muito simples o que eu estou dizendo, mas não é. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que a palavra da cruz é escândalo para os judeus. A palavra da cruz é escândalo para os judeus. Sabe por que é escândalo? Porque judeu gosta de mérito. Judeu gosta disso aqui, quer ver? Guardar todo o mérito. Gente, o judeu gosta disso, de mérito. Guardar toda a obra. Qual que é a glória do judeu? Guardar a lei. Nós gostamos de mérito. Quer ver? Olha a história que a gente gosta de pregar e de assistir. Nós gostamos de pregar e de assistir a história de um menino que nasceu numa favela, que pagou o preço para estudar. Essa história que a gente gosta. O menino que veio de classe pobre, que o pai não era rico. A gente gosta dessa história. Ele era pobre, não tinha condições de estudar, pagou o preço numa faculdade pública, fez doutorado, hoje é um grande engenheiro, hoje é um grande empresário, hoje é um grande pastor. A gente gosta de mérito, mas olha o que a gente não gosta: de um filhinho de papai que pegou tudo pronto. Essa história não vende. Gente, nós gostamos de mérito. Se tem uma coisa que dói em você, é você negar o teu mérito, se fazer um mendigo diante da cruz. Se tem uma coisa que você não quer, é ser comparado com uma prostituta diante do altar. Isso ofende o judeu. Pare para pensar, gente. A palavra de Deus diz que os judeus ficavam guardando mérito. Desde criancinha, ele guardava a lei. Com 5 anos, sabe citar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio inteiro. Aí ele fica lá 24 horas por dia. Adonai, Adonai. O pai ensina para o menino: não fale a Yahvé, porque Yahvé é muito santo. Não fale Yahvé, tenha mérito. Ele fica guardando a lei, guardando a lei, guardando a lei. Aí Cristo passava, as prostitutas se jogavam aos pés de Cristo, levantava a mão e dizia: por favor me perdoe. Os ladrões chegavam e diziam: por favor me perdoe. Cristo olhava para eles e falava: você crê na bondade? É claro que eu creio. Olha, não tenho riqueza nenhuma, não tenho mérito nenhum. O judeu olhava, Cristo olhando para as prostitutas, para os ladrões, e dizendo: filha, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Ela dizia: oh, eu sou perdoada. Cristo dizia: agora a hora é assim: Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu. Gente, o judeu não dizia, não tinha nem coragem de olhar para cima. Agora a prostituta perdoada olha para cima e diz: ele é meu pai, ele é meu pai,
Ele é meu Senhor, Ele é o meu Redentor. O ladrão dizia, olha, se eu roubei eu vou devolver 4 vezes aos pobres. Hoje entrou salvação nessa casa. Ore assim: Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás nos céus. Sabe por que a palavra da cruz é escândalo? Porque quando você chega diante da cruz, você tem que olhar para toda a tua riqueza meritória e dizer: Deus, me trata como se eu nunca tivesse orado, me trata como se nunca tivesse guardado a lei. Você tem que pegar todo o mérito que você tem e se fazer pobre. Quem entende o que eu falo aqui nessa noite? Essa pobreza de espírito, ninguém nasce com ela. Gente, é uma sensação. Pobreza de espírito é aquilo que você sente quando você olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, desculpa a expressão, dá uma vergonha em nós. Pobreza de espírito é aquilo que Paulo sentiu quando estava quase morrendo. Gente, o apóstolo Paulo foi no 3º céu. Imagine você conhecer a casa de Deus. Quem quer isso? Imagine um anjo aparecer para você. Gente, se tem uma coisa que a experiência mais maravilhosa, eu acho que eu morria se Cristo aparecesse para mim. Eu orei durante anos para ver Cristo, porque eu quero ver. Experiência maravilhosa. Cristo aparece para Paulo, não só isso, leva ele para o 3º céu. Esse homem que entrou no céu, ele condenou o lesbianismo, 1 Coríntios, condenou o adultério, condenou a fornicação, condenou o pecado. Mas ele, olha o que ele fala: o homem que foi no 3º céu, esta palavra é digna de aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele olha para as prostitutas, para quem era lésbico, para quem era adúltero. Ele diz: Deus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa sensação de ser o pior de todos é uma pobreza de espírito, gente. Essa sensação, sabe, essa boa tristeza, essa tristeza agridoce que você sentiu quando você aceitou Jesus, essa vergonha do pecado você não causa. É uma sensação que só o Espírito gera. Gente, vou dizer uma coisa aqui, desculpe, mas aqui está a prova da tua salvação. Se você não ficou envergonhado no dia que você foi salvo, há uma grande chance de você não ter sido salvo ainda. Se você chega aqui e diz: não, eu estou salvo porque, veja, eu era um bom pai, eu estou salvo porque era uma boa mãe, eu estou salvo porque eu guardava o sábado. Veja, na verdade não, você era um católico, agora é um protestante apenas. Mas se você chegou diante do Calvário, você viu que você não tinha causa meritória. Gente, para agradar a Deus, você tinha que guardar toda a lei, mas o Espírito Santo convence que você não merece isso. Essa tristeza é obra do Espírito. Qual é a prova que eu fui salvo, Gesiel? É um arrependimento agridoce. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza do mundo opera a morte. Se você ficou muito envergonhado e falou: Deus, eu não mereço tudo isso, essa salvação, essa sensação, é o primeiro fruto que você foi salvo, cara. Mas se alguém pregou para você algo mais ou menos assim, esse evangelismo banal que a gente faz muitas vezes, falo com tremor e temor, mas olha como a gente prega: Deus tem uma obra na tua vida, Deus não consegue viver sem você, você é preciosinho para Jesus, você é perfeito, vem para o evangelho. Parece que Deus está dizendo: pelo amor de Deus, vem, eu não consigo viver sem você. O apóstolo Paulo diz que parece que Deus exorta e nós rogamos, mas a exortação ali não é de tristeza. Gente, Deus era completo em si mesmo. Se você veio para o evangelho muito feliz, glória a Deus por isso, mas se alguém falou assim: Deus tem uma obra na tua vida, você veio assim, como se viesse por um clube, e veio aqui, e gostou daqui, e ficou aqui, há uma grande chance de você ter se acostumado com esse lugar. Mas quando você veio aqui, veio uma convicção: eu não mereço isso, meu jejum é muito pequeno diante de tudo isso, diante dessa oferta. Deus, qual é a oferta mesmo? Cristo. Então eu aceito Ele, eu nego os meus méritos. Quando você faz pobre de espírito, a riqueza de Cristo
pode vir sobre você. Então tem uma notícia para dar para você. Se você tem a sensação que você está contribuindo para Deus porque você está aqui, se você tem a sensação que se você não estiver aqui a obra não vai para frente, se você tem a sensação que quando você veio aqui, Deus ficou tão feliz dizendo mais ou menos assim: se você não estivesse aqui, eu não conseguia viver. Há uma grande chance de você não ter nascido de novo. Mas se você entrou aqui dizendo: olha, eu não merecia estar sentado nesse banco, Cristo derramou sangue na cruz do Calvário por causa de mim, Ele me amou, mas a glória, gente, a cruz não mostra o meu valor, a cruz mostra o valor dele, porque eu não merecia. Gente, na cruz Deus tratou Jesus do jeito que eu precisava ser tratado, para hoje Ele me tratar como Cristo merecia ser tratado. Ele me trata hoje como Cristo, porque tratou Cristo como se fosse a mim. Quem entende o que eu falo aqui nessa noite? Quando você chega no Evangelho, você chega com riqueza meritória. Parece simples, mas não é. Vou te mostrar. Olha o que diz a Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Projete para mim, versículo 13 em diante. Vou te mostrar algumas pessoas que tiveram dificuldade para aceitar se fazer pobre. Olha como é difícil. Marcos capítulo 10, versículo 13. Veja, gente, o pastor não, o cientista Albert Einstein, falava mais ou menos assim: Deus não joga dados. Eu entrei aqui e a irmã Gisele estava lendo esse texto. Você falou: fala sobre isso. Não sei se acontece com você, os pregadores sabem disso. Tem dia que a gente quer pregar outra coisa, mas parece que o texto parece um leão que sai de trás da moita e fala assim para você: fale de mim. Esse texto saltou diante dos meus olhos. Quem prega sabe o que estou falando. Olha o que diz a Bíblia: e traziam-se crianças para que ele tocasse. Veja, os méritos. Não é bem assim não para chegar perto de Deus. Para chegar perto de Deus tem que pagar preço. Para chegar perto de Deus tem que estar no alto nível. Para chegar perto de Deus tem que guardar todos os mandamentos. Traziam as crianças, mas os discípulos repreendiam. Mentalidade meritória, tem que ter mérito diante de Deus para Cristo abraçar você. Não é bem assim não, hein? Aos que lhe traziam, próximo versículo. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixa vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Gente, criança nasce com natureza de pecado. Criança nasce com carne pecaminosa. Herda o pecado de Adão. Até o ponto que você vê criança de 5 anos endemoniada. Sabia disso? Eu já vi. Criança precisa ser liberta. Sabia? Se ela for salva, é salva por causa de Cristo. Por isso tem que pregar evangelho para criança. Se a criança morrer, criança, Gesiel, vai ser salva? Vai por causa de Cristo, não porque é inocente. O que Cristo falou aqui, que o reino é delas, porque criança é pobre de espírito. Criança mais ou menos assim, quer ver? Quem é pai de criança de 5 anos de idade aqui? Ou 10 anos para baixo, quem é pai? Desculpa a expressão escandalosa, mas não tem hora que a criança é cara de pau? Sim ou não? Faz o que é errado. Faz o que é errado. Mas se o pai dizer: filho, eu te perdoo, vem aqui no meu colo. O que ela faz? Vem no colo. Se não, quando faz coisa errada, você olha para ela, ela passa a mão no teu rosto e diz: te amo, paizinho lindo. Se você se comportar como criança, imagine eu, adulto, se comportar igual a criança aqui. Não é estranho? Criança não tem vergonha. Criança aceita amor de Deus sem ter riqueza meritória. Criança derruba as coisas no chão, o pai olha para ela: paizinho lindo, eu te amo. E se o pai fala: vem no colo, ela vai. Adulto não. Adulto faz coisa errada, você fala: eu te amo. Adulto olha para ele e fala assim: quer ver? Me desculpe, quebrei teu copo, fiz coisa errada, mas vou pagar. Adulto quer ter mérito para receber amor. O que Cristo está falando é isso. Você tem que ser como criança para receber o reino de Deus. Você tem que olhar para você e ver que não tem nada em você que merece o reino de Deus. É a bondade de Cristo. É a graça de Cristo. Você não pode ter vergonha de receber o amor de Deus. O diabo fica dizendo: você não merece. Você não merece mesmo. Você pode jejuar, você pode... Gente, eu não estou pregando antinomianismo. O que é antinomianismo? A doutrina que prega que a graça baniu toda a lei. Não, a Bíblia fala que Deus veio buscar e vai buscar um povo santo, zeloso de boas obras. A Bíblia fala assim, assim resplandece as tuas obras diante dos homens.
Tito falou assim, ó, tenham boas obras. Romanos 8 diz assim, fomos predestinados para ser conforme a imagem do Filho. Obra é fruto, mas na causa meritória, na mentalidade dos discípulos, dos judeus, é esta. Primeiro eu tenho que ter mérito, primeiro eu tenho que ter obra, e Deus vai olhar para mim e vai dizer, é santo. Mas a graça não é assim. A graça não é a obra que traz o amor, é o amor que traz a obra. Vou falar de novo, na graça não é a obra que traz o amor, é o amor que traz a obra. Você precisa aceitar a salvação como criança. Criança não tem mérito em si mesmo. Você abraça a cruz de Cristo e fala, eu estou recebendo porque Ele é bom. Deus vai me aceitar porque Ele amou Cristo. Cristo quis me salvar. Por que Deus não me rejeita? Não é porque eu sou perfeito, porque Cristo é perfeito. Por que Deus responde minha oração? Porque Cristo é perfeito. Por que Deus não vou, se eu ficar em Cristo Jesus, perder a salvação? Porque Cristo é perfeito. É por causa que Ele é perfeito. Como criança, abra a mão e diga a Deus, eu aceito o amor. Tem gente que não consegue crescer na casa de Deus por causa disso. Fica se culpando. Nunca está no nível de Deus. Sabe? Gente, ele é mais ou menos assim. Se ele jejuar um mês, ele acha que está bom. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Vou confessar o pecado terrível aqui. Muitas vezes eu viajei pregar jejuando. Eu jejuei 10 dias, 14 dias. Aí eu entrei no congresso pensando, hoje eu vou abalar. 14 dias de jejum e oração. Preguei. E os grilos lá fora. Cri. Mas teve dia que eu recebi a oportunidade assim, ó, em cima. Eu falo, Deus, mas eu não me preparei. Fui pregar, a glória desceu. Deus está dizendo, aceita a minha graça por causa da minha bondade. Aceita a graça por causa do meu poder. Eu quis salvar você. Você não queria ser salvo. Eu quis salvar você. O evangelho deu condições de você falar sim para Deus. Nem sim você falava. Teu sim estava morto. É a doutrina arminiana clássica que a Assembleia de Deus prega. Gente, até o teu sim estava morto. Se você falou sim para Deus, é porque o evangelho colocou graça para você falar sim. Se você levantou a mão, foi a bondade de Deus. Gente, na tua salvação não tem um pingo de glória para você. É glória a Ele por causa dEle. Ele é bom, Ele é rei, Ele é Senhor. Se Deus quiser te abençoar, aceita. Gente, olhe para mim. Gente, Ele quer abençoar você. Você não está no nível de Jesus. Você nunca vai estar. Mas o nível que Jesus tinha, colocou em você pela fé. Quando você ora, em nome de Jesus, Deus responde. Porque Ele tem mérito. Quem pode levantar a mão para o alto da glória? O meu Senhor, eu estou sentindo algo muito grande aqui nessa noite. Meu Deus está aqui para dizer, aceita a salvação por causa de Cristo. Aceita ser abençoado por causa de Cristo. Pode chorar de alegria por causa de Cristo. Deus ama tanto Cristo, gente. Cristo deu para nós o dom da justiça. Romanos 5,17. Cristo deu para nós o dom de agradar a Deus. Se você não orar, Deus ama você. Você não deve orar para ser salvo. Você deve orar porque já é salvo. Texto, eu vou... gente, Deus está aqui. Esse texto, essa verdade do Evangelho não é poderosa? Levante sua mão se você crê no Evangelho de Deus. Olha o que o texto diz. Capítulo 10, verso 13 em diante. Marcos 10, olha isso. Trazer criança, pode passar outro versículo. Quem está aí diz amém. Eu fico empolgado com a cruz de Cristo. Minha vontade é sair correndo daqui por causa do sangue de Jesus. Gente, a igreja primitiva talvez era mais simples que nós, mas 24 horas por dia dizia, há poder no sangue de Jesus. Outro texto, pode passar. Mais um. Olha o que diz o texto. Veja aqui, ó. Cristo estava sentado, as crianças vinham e abraçavam Jesus. Cristo colocava a mão na cabeça delas e abençoava. Elas voltavam abençoadas. Aí tinha um rapaz, que nós chamamos de jovem rico, olhando para ele, e com a indagação aqui na alma, o que eu faço para ser salvo? Ele olha o jeito que Jesus Cristo trata as crianças que não merecem. Olha o que ele pensa. Se ele trata assim quem não merece, imagine eu que mereço. Aí, ele chega para Cristo, porque quem tem mentalidade de mérito, ele acha que a performance agrada, né? Ele chega rico de performance. Não é pobre de espírito, ele é rico de espírito. Chega. Bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, ele não está chamando Cristo de bom porque ele acha que Cristo é bom. Ele está chamando de Cristo de bom porque ele acha que ele é bom. Amém? Porque geralmente você chama a pessoa daquilo que você é. Eu falei esse domingo, vou falar novamente. Se eu falar assim, quer ver? Tenho certeza que se aquela irmã ganhar 10 milhões e não vem na igreja, na verdade, se eu ganhar 10 milhões e não venho na igreja. É ou não é? Porque você acha que tem briga no WhatsApp? Porque a gente lê conforme a gente tá. Às vezes a pessoa escreveu assim, ó. Ah, nada a ver. O que a pessoa aqui, a briguenta, lê? Nada a ver. Aí vem o rapaz, rico de si mesmo. Bom mestre. Parece andando igual o Zé Bonitinho. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cristo na hora condenou a teologia dele. Porque na mentalidade de rapaz, existem pessoas boas nesse nível que agrada a Deus. Cristo falou que tem gente boa na terra, mas bondade para ser salvo, Cristo olha para ele e falou: não há ninguém na terra bom senão Deus. A única bondade que agrada a Deus está no céu. Na terra não há bondade para salvar. Corrigiu. Gente, imagine Cristo na hora. Primeiro jab. Pá. Na hora. Sai dessa teologia. Você acha que você é bonzinho? Aí Cristo, conhece os mandamentos? Próximo versículo. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás. Cristo ensinando que não deve adulterar, não deve matar, não deve furtar. Honra teu pai e tua mãe. Outro versículo. Ele, porém, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha, eu tenho riqueza meritória. Olha o que Cristo fala. Cristo, olhando para ele, amou. Amou. Porque Cristo quer salvar? Porque primeiro ama. Você quer ser salvo? Falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Gente, olhe para mim. Qual que era a prova que ele tinha mérito para a salvação? Qual que era a prova que ele guardava a lei? Deuteronômio 28. Se você guardar o mandamento de Deus, o que vai acontecer? Vai ter prosperidade no campo. O que vai acontecer? Qual que era o selo que ele tinha mérito? Qual que era o selo que ele era um bom judeu? A riqueza. Cristo está dizendo: nega os méritos. Se comporte agora, olhe para o mendigo, vai ficar na altura do mendigo. Ele, outro versículo, olha o que diz a Bíblia. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos méritos. Estão aí ainda? Cristo está dizendo: se você quiser ser salvo, você vai ter que se comparar com o pobre. Vou te dar um outro exemplo, rapidinho. Mateus capítulo 20, olha esse texto. Mateus 20. Eu preciso que você entenda aqui, porque aqui, gente, está a prova da nossa salvação. É muito sério o que estou falando aqui nessa noite. É muito sério. Gente, olha o que diz a palavra de Deus antes de ler esse texto. Um dia Cristo, olha essa cena aqui, a gente prega quase todo mês essa cena. Um dia Cristo, gente, olha que maravilhoso, levantou um pedaço de pão para o alto, agradeceu, partiu e falou assim, ó: isto é meu corpo que eu estou partindo por causa de vós. E deu para Pedro, para os discípulos. Pegou o cálice, que significava o sangue de Cristo, estava dando sangue para eles. Olha, beba. Aí eles beberam. Aí Cristo olha para eles e falou assim, ó: nessa noite vocês vão me trair. Pedro falou: como? Não, se todos traírem você, eu não vou trair. Porque é difícil para Pedro, é difícil entrar na cabeça de Pedro que Deus, Cristo está dando o pão, não porque Pedro ia ter uma performance perfeita. É difícil. Pedro olha para ele: não, eu mereço esse pão, vou provar que eu mereço esse pão, vou provar que eu mereço esse sangue, não vou negar você hoje. Cristo falou: Pedro, nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. O que Cristo está dizendo? Pedro, eu estou dando pão para você. Eu vou dar meu corpo, não por causa da tua performance, não por causa da tua bondade, por causa da minha bondade. Você participa do meu pão por causa de mim. Você bebe meu sangue por causa de mim. Pedro, é difícil entender na mentalidade de Pedro que o amor de Deus por nós não é pautado na nossa performance.
é pautado na performance de Cristo. Gisele, por que Deus me dá pão? Por causa de Cristo. Por que Ele me deu sangue? Por causa de Cristo. Pedro se ofende. Mas olha esse texto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada, 6 horas da manhã, assalariar trabalhadores para a sua vinha. Outro versículo. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, 9 horas, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outro versículo. Saindo outra vez perto da hora sexta, meio-dia, e nona, 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram, porque ninguém assalariou. Disse-lhes, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aproximou-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo derradeiro até os primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora 1/10, 5 da tarde, receberam o dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai da família. Olha que cena. 6 horas da manhã, um pai da família vai na praça, na agência de emprego e fala, viu, quer trabalhar? Está desempregado? Tem um trabalho para você. Uma linguagem de hoje. Vou te dar talvez, um exemplo, 5 mil reais para você trabalhar, ok? Em um dia, ok? Imagine, 5 mil reais num dia. É bênção ou não é? É bênção ou não é? Quem quer esse tipo de bênção? Se você não quer esse tipo de bênção, manda na minha casa que esse tipo de bênção eu não rejeito. Dinheiro é amaldiçoado. Quando cai na minha mão, gente, a maldição vira bênção na minha mão. Veja, aí ele chega 9 horas. Ele começa a trabalhar 6 horas da manhã. Aí chega 9 horas, um ajudante fala, viu, o patrão mandou ajudar você. O que esse cara pensa? Vai me dar 5 mil reais num dia, ainda manda ajudante? Que cara bom. Meio-dia chega outro. Viu, o patrão mandou ajudar você. O quê? Mandar outro? Que cara bom. 5 mil reais num dia e ainda manda 2 ajudantes. Que cara bom. 3 horas da tarde chega outro. 5 horas da tarde chega outro. Viu, o patrão mandou vir ajudar você, mas eu terminei já tudo aqui, já fiz todo o trabalho. Faz o seguinte, varra aí só para não dizer que você não trabalhou. Aí chega a hora de pagar. Esse cara está aqui. 6 da tarde, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e o outro, 5 horas. O patrão vem e paga para esse. Se fosse hoje, talvez 10 mil reais. O primeiro pensa assim, se aquele ganhou 10 mil, ganhei 50 mil facinho. Aí vai vindo, 10 mil reais. 10 mil reais. Chega na vez desse, paga 5 mil reais. Aí ele, outro versículo? Outro, antes desse mesmo. Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco? Ele ficou bravo. O que é isso? O que se pensa? Eu estou aqui desde as 6 horas da manhã trabalhando, e você cuida dele, dá 10 mil reais para ele, ou 50 mil reais para ele, e para mim paga só isso? Ele falando de salvação. Aí ele diz, outro versículo, mas ele respondeu, disse a um amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Olha o que ele está falando, eu mereço mais do que ele. Por quê? Porque eu tenho 12 horas de serviço, eu oro mais. Gente, não ofende você Deus abençoar uma pessoa que ora menos que você? Você ora 5 horas por dia, você paga o preço, você jejuma, aí vem alguém que não jejuma igual você, não ora igual você, Deus resolve abençoar o cara. Aí você começa a ter aquela dorzinha chamada justiça própria, dói aqui, vê quem não merece ser abençoado, dói aqui. Aí a gente começa a falar, não, isso é muita injustiça, Deus tratar o pecador como se fosse algo que foi aceito por Deus. Gente, é justiça própria. A melhor forma de Deus testar se você tem consciência de graça, é Deus abençoar pessoas que não merecem perto de você. Se Deus abençoar a pessoa que não merece perto de você, você começa a dizer, não, é injusto, porque eu conheço pessoas que oram, que pagam o preço, que não falam de domingo a domingo. Gente, vamos falar a verdade, cá entre nós, não é injusto isso? Vou falar uma coisa aqui abertamente, debaixo da autoridade do Espírito.
Se você ouvir pastores que saíram do nosso ministério, que se rebelaram, se você sentar com eles, você vai dar razão para eles, porque eles vão dizer: eu tinha 30 anos de ministério, eu tinha 20 anos de trabalho, aí chegou esse menino, 20 anos de idade, não sangrou como eu sangrei nesta obra. Gente, a pessoa só sai do ministério, só se rebela porque está cheio de justiça própria. Ele quer que Deus trate ele melhor, porque ele tem 30 anos de ministério, 20 anos de ministério. Gente, deixa Deus exaltar o menino para você ver. Deixa Deus começar a exaltar os pequenos para você ver. Quando Deus começa a exaltar os pequenos, as pessoas começam a dizer: não é bem assim, rapaz, eu sangrei para essa obra estar de pé. A pessoa se ofende, mas quem tem consciência de graça pensa diferente. Ele olha: não, abençoe ele, multiplique a vida dele. Eu estava sem emprego na praça, minha família ia passar fome, o importante é que o Senhor cuidou de mim, está me abençoando. Quem tem consciência de graça olha para Deus salvando quem não merece, abençoando quem não merece, e diz: abençoe, Senhor, cuida dele, porque eu sei que eu vou ser abençoado também. Se você se ofender porque Deus abençoar quem não merece, você bloqueia o fluir da graça de Deus na tua vida. Diga aleluia. Diga misericórdia. Pergunto para você: qual deles foi o mais grato? Esse aqui que trabalhou 12 horas e esse que não trabalhou nada? Quem foi? Mas trabalhou? 1 hora por dia trabalho. Não é como o outro, mas trabalhou? Ele vai pegar o dinheiro na mão e ele vai dizer: eu não mereço isso. A tua oração tem que ser pensada como 1 hora de trabalho. Eu orei, Senhor, mas não é porque eu orei, é porque o Senhor é bom. Senhor, eu jejuei. Entenda que o teu jejum é só 1 horinha de trabalho. Você acha que Deus te abençoou porque você paga o preço? Porque você ficou 12 horas. Eu vi um pastor dizendo esses dias: eu sou abençoado porque meu joelho sangra. Gente, não. Eu sou abençoado porque as mãos dele sangraram, porque ele é bom. Deus está dizendo: ore, jejum e busque. Mas quando eu te abençoar, se comporte como esse menino aqui, que estende a mão e fala: Deus, eu não tenho riqueza, eu não tenho 12 horas de serviço, mas se o Senhor quiser me abençoar, só tem um motivo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A Bíblia diz que aquele menino, a Bíblia diz que aquele moço que reclamou, naquele dia perdeu o emprego, porque Deus não consegue se relacionar com quem olha para ele e diz: não, Deus, eu mereço mais, porque eu oro mais do que os outros. Deus vai te dar uma grande bênção, mas Deus está te prevenindo essa noite, para você não se orgulhar com a bênção. Assim diz o Senhor, e eu falo debaixo da virtude do Espírito. Aqui é certeiro para alguém. Vai ser muito grande aquilo que Deus vai te dar. Vai ser muito poderoso aquilo que Deus vai te dar. Vai ser muito, muito poderoso. Mas quando chegar, faça-se pobre de espírito. Olhe para trás e fala: não, Senhor, só tem 1 hora de serviço. É a tua grandeza que fez tudo isso. É a tua grandeza. Gente, quem tem essa mentalidade é chamado no outro dia. Quem tem essa mentalidade é chamado na outra vez. Quem tem essa mentalidade, o fluxo da bênção não para. Gente, gratidão chama outra bênção. Gratidão é um imã para Deus te chamar e procurar você de novo. Se tem alguma coisa que persegue você, é a bênção de Deus quando você é grato. Irmão, profetiza agora, hein? Profetiza agora. Você está de rota em colisão com a bênção de Deus por causa da tua gratidão. Se você encarar teu sacrifício como apenas 1 hora de serviço, grande bênção de Deus vai descer sobre você em nome de Jesus. Deus tem favor para você, mas quando cair na tua mão, caia de joelho e diga: Deus, é só tua bondade. Christian, por favor. Kadaramassandere kalabashorianda garase. Kandalamassandere hosendere karadatere. Sendere parasoriandere klasendere bakarabaderese. Olha aqui para mim, sabe qual é o problema desse rapaz? Porque ele se compara com o outro. Gente, se você for se comparar com o outro, você vai olhar para o outro, talvez ele não vai orar como você. Eu conheço gente que ora menos que eu.
e é muito mais, entre aspas, abençoado do que eu. Mas gente, tem gente que ora mais do que eu. Agora Deus não compara você com o teu irmão. Se Deus for comparar você, Deus compara você com Cristo. Você olha para o teu irmão não merece. Você olha para o teu irmão, gente, o evangelho escandaliza. Porque se alguém pecador sinceramente se arrepender no altar, Deus começa a tratar ele como um santo que visitou o terceiro céu. Eu falo e vou falar de novo, eu tenho falado e tenho gritado, como o evangelho é um mistério, irmão. A coisa mais poderosa do mundo é o evangelho. Irmão, eu oro, sabe, eu oro. Tem dia que eu oro que o Espírito se move em mim, mas tem dia que eu não consigo orar, sabia disso? Tem dia que eu vou orar, eu só choro, porque vem ataque na minha vida, falta a palavra. Tem dia que eu oro 3, 4 horas e eu me sinto. Tem dia que eu oro até mais, mas tem dia que eu não consigo orar. Mas Ele não para de me abençoar. Ele me trata todo dia como se eu tivesse orado como Cristo orou. Ele me trata, gente, tem dia que eu não oro 15 minutos para pregar, mas Ele me trata como se tivesse orado 22 horas. Por quê? Porque não são as minhas 12 horas de serviço, é a bondade do meu patrão, é a bondade do meu Senhor. Gente, Deus está libertando pessoas aqui, porque o Espírito do Senhor está aqui, está passando no meio de nós, uma autoridade libertadora para dizer, você não precisa se angustiar, você não precisa pagar preço nenhum. Deus vai te abençoar porque Ele quer. Deus vai abrir a porta porque Ele quer, porque Ele é bom. Portas vão se abrir para a tua vida em nome de Jesus. Portas serão abertas em nome de Jesus, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Você vai orar, mas vai ser apenas 1 hora de serviço. Será a bondade do Senhor. Stenti rico sente refacia. Calaten minion sore caranansia para los. Caralebrio sore fendere facararis. Verende sando rompente vasore. Para ti ore shandere caravara soria. Non diasie Irmãos, é o último dia. Eu quero encerrar aqui, mas guarde isso que eu vou dizer. Preciso que você veja essa história. A palavra de Deus conta a história de um menino que não tinha riqueza em si mesmo. 2 Crônicas capítulo 26, chamado Uzias. Olha isso. Não tinha riqueza em si mesmo. Aí diz assim, ó: e ele começou a buscar a Deus. Outro versículo. Olha o que diz a Bíblia no versículo 3. E Deus começou a abençoar. Se você começar a ler a partir do versículo 5, diz assim, ó: e Deus abençoou ele. Aí diz assim, ó: e ele edificou as pontes, e ele fez as catapultas, e ele derrotou os amonitas, e ele fez os açudes, e ele fez. Enquanto ele dizia, Deus é bom, ele fez, ele fez, ele fez. Mas a palavra de Deus diz, no versículo 16 em diante, que um dia ele olhou para todas as obras dele e falou: eu mereço ser abençoado. O sumo sacerdote entrava lá no que ensinei semana passada, no altar de incenso para queimar incenso. Uzias, olha para mim, era representado no sumo sacerdote. Lembra que eu falei? O sumo sacerdote, está aqui a autoridade no assunto, irmã Lianai. O sumo sacerdote era Cristo para ele. Ele ficava esperando fora do templo. O sumo sacerdote ia oferecer incenso no altar. O sumo sacerdote vinha e abençoava Uzias. Mas Uzias olhou para ele e falou: não preciso de representante, eu vou entrar. Pegou incenso e foi no lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Quando ele foi oferecer, na porta do templo veio o sacerdote e o sumo sacerdote. Aí diz a Bíblia que eles começaram a falar: não compete a você oferecer incenso. Aí diz a Bíblia que Uzias se vira para eles e fica indignado, porque quem quer chegar pelo mérito vive pesado.
Quem quer chegar pelo mérito, sempre, gente, crente amargo é crente que vive de mérito. Porque ele nunca vai conseguir o mérito necessário. Aí vive amargo. Crente amargo, sempre amargo. Aí diz a Bíblia que ele ficou indignado. Sabe, Vini? Eu estudei essa palavra indignado no original. A única palavra indignado, ou no hebraico essa palavra indignado, a única palavra que pode explicar o que ele sentiu aquele dia foi a tempestade lá de Jonas. O que o texto diz que ele ficou cheio de tempestade. Porque quando você não confia no teu representante, você fica cheio de tempestade. Será que eu mereço? Quando alguém julga que você não merece, você fica brabo. Agora eu pergunto, como foi que Deus acalmou a tempestade de Jonas? Acalmou assim, quando Jonas foi levantado. Quando Jonas foi sepultado, a tempestade parou. Aí diz a Bíblia que apareceu uma lepra bem na testa dele aqui, ó. Lepra. Irmão, Deus retirou a proteção do representante. O apóstolo Paulo falou: se alguém pregar outro evangelho, esse evangelho que não cobre você com a justiça de Cristo, com as asas de Cristo, que faz você confiar em si mesmo, maldito seja. Se você não confia no que Cristo fez na cruz do Calvário, e se você acha que não é suficiente e você quer andar pelo mérito, lepra vai começar a aparecer. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Gesiel, mas é muito pouco a cruz de Cristo. É suficiente. Seja pobre do Espírito e faça como Josué, que chegou em Mispate. Em Mispate significa lugar de julgamento. Lugar de julgamento. Olhou para Deus e falou: Deus, nós vamos entrar na terra. Os outros 10 falaram: nós não vamos entrar na terra. Josué, nós vamos entrar na terra. Os outros: não, só a palavra de Deus não é garantia. Não é garantia, temos que ter arma, eles são poderosos demais. Aí diz a Bíblia que Deus provou eles em Cádiz, mas aquela cidade chamava em Mispate. Em Mispate significa lugar de julgamento. O lugar de julgamento para quem não creu na palavra foi Cádiz para Josué. E Cádiz significa lugar de consagração. Naquele dia desceu sobre o corpo de Josué um poder sobrenatural. Parece injusto Josué ter que andar 40 anos. Ele acreditou, quem não acreditou foi eles. E Josué tem que andar 40 anos com aqueles que não acreditavam. Mas diz a Bíblia que o sapato deles não envelheciam, mas o rosto envelhecia. Mas Josué ficou enxuto, não aparecia nenhuma ruga. Naquele dia que ele falou: a palavra de Deus é suficiente, desceu um poder que congelou o corpo dele. Ele andou 40, andou 80, como se tivesse 30 anos de idade. Porque Deus consagra quem acredita na palavra dele. Deus não deixa morrer quem acredita na palavra dele. Se você olhar para Deus e falar: Deus, não é minha obra, tua palavra é suficiente. Onde é lugar de julgamento, será Cádiz para você, e vai descer um poder sobrenatural. Eles andavam, uns eram sepultados no deserto, mas Josué continuava. Por quê? Eu creio na palavra. Muitos eram sepultados, Josué continuava. Por quê? Ele cria na palavra. Quem crê na palavra da salvação e naquilo que Cristo fez, é revestido com a consagração em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão direita, a última profecia. Levanta a mão direita, rápido. Correndo. Assim diz o Senhor. Agora eu peço ajuda dos meus irmãos espirituais aqui agora, em nome de Jesus, para me ajudar e dando glória a Deus e aleluia. Se você crê no que Cristo fez na cruz do Calvário, o trono que é Mispate para aquele que não acredita, será Cádiz para você, será Cádiz para você, será Cádiz para você, será Cádiz para você. E se você acreditar naquilo que Cristo fez, vai ser colocado debaixo das asas de Cristo. Vai descer poder de Deus sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua
a chamada, flui da cruz de Cristo aquilo que te protege. Levanta a mão e pega, levanta a mão e pega, levanta a mão e pega. Se você é espiritual, me ajude aqui agora, em nome de Jesus, dando glória a Deus, aleluia. Se você crê que a palavra de Deus é suficiente, vai descer sobre tua cabeça um poder sobrenatural, e a praga do deserto não vai passar sobre você, em nome de Jesus, porque está consagrado, está consagrado, está consagrado, está consagrado. Quem pega? Quem pega? Quem pega dando glória a Deus e aleluia. Eu convido os espirituais para inundar esse ambiente de glória a Deus e aleluia, dizendo glória, dizendo santo. Se você confia que a palavra é suficiente, diga agora: Deus, eu creio. Se você acredita, está descendo sobre você um poder sobrenatural, Josué. Está descendo sobre tua vida, Caleb, um poder sobrenatural. Não é só a roupa que não vai envelhecer, tua chamada não vai envelhecer, tua alma não vai envelhecer, porque vai descer sobre você o poder do alto, em nome de Jesus. Deus está mandando eu profetizar. Oh irmão, quem é espiritual sabe, Deus está aqui agora. Deus está mandando eu profetizar em nome de Jesus. Vai passar por longe a praga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o trono de Deus é Cádiz para nós. Quem pode levantar a mão e adorar o nome de Deus? Quem é batizado com o Espírito Santo e pode por 30 segundos inundar esse ambiente com línguas estranhas? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Só quem está debaixo das asas, quem pode? Só quem está debaixo das asas, quem pode? Só quem está debaixo das asas, quem pode? Levante sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você que vai assistir essa mensagem depois, creia na palavra, creia na providência de Deus, porque vai descer sobre ti consagração. Quem pode ficar de pé adorando ao nome de Jesus? O Espírito de Deus está aqui, irmão. Quem percebe que o nosso Senhor está aqui? Espírito de acusação está perdendo força nessa noite. Deus me faz entender que hoje o espírito de acusação perde o posto. E vai acontecer com você o que diz no Salmo 104. Satanás vai sair da tua mão direita, e o teu justificador vai se colocar nesse lugar, porque a acusação não terá força sobre vocês, diz o Senhor. Oh Deus, quebra o espírito de reprovação aqui agora, mentalidade de reprovação. Oh, em nome de Jesus, estamos debaixo das asas, estamos debaixo das asas. O que Cristo fez é suficiente, e só o que Ele fez é suficiente. Deus, nós amamos Sua palavra. O Senhor está aqui nessa noite, nesse último dia, Senhor. Desde a primeira palavra, Senhor, que foi lido, ou lida aqui, Senhor, através da irmã Gesiele, o Senhor falou conosco. O Senhor alimentou nossa alma. O Senhor nos trouxe aqui, Deus, para mostrar que a Tua bondade é o fator principal da nossa bênção. É porque o Senhor é bom que nós podemos orar. É porque o Senhor é bom que nós podemos ter as bênçãos. Recebemos como criança, como foi cantado aqui, Deus. Como criança recebemos Teu amor. Não a nós, Pai, mas ao Teu nome seja a glória. Não a nós, mas o Teu nome seja a glória, Senhor. Como criança, Deus, somos envolvidos no Teu amor. Não a nós, mas ao Teu nome, glória, Senhor.
Não a nós, mas o teu nome, glória, Senhor. Não a nós, mas o teu nome. Como criança vamos até a ti, Senhor. Vamos até os teus braços. Recebemos o teu amor, porque tu és bom, Deus. Tu és bom, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Oramos. Como crianças estamos aqui nessa noite, Deus, e oramos. Como crianças levantamos nossas mãos e adoramos o teu nome. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Oh Deus, teu evangelho é tremendo. Pegaste miserável pecadores e colocaste ao lado dos anjos para dizer santo ao teu nome. Pessoas que não mereciam estão aqui, Deus, porque acreditam que o Senhor fez, e o que o Senhor fez é suficiente. Oramos, oramos, Senhor, oramos e desfrutamos do teu amor, em nome de Jesus. Vou fazer só uma pergunta aqui nessa noite. Existe alguém aqui em nosso meio que porventura se afastou do caminho do Senhor e gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus? Há alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus? Há alguém? Alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, gostaria de entregar a vida ao Senhor? Há alguém? A direção pediu para fazer assim. Eu sei que você está com pressa de ir para casa descansar, está frio hoje, mas aqui está a palavra da nossa salvação. Gostaria de orar por pessoas, aconselhado pela liderança e com a bênção do nosso pastor. Ele permitiu as pessoas virem à frente para receber uma oração específica. A minha oração é essa: pessoas que querem receber poder de Deus, convicção do Espírito, para ser revestido debaixo das asas do Senhor Jesus. Quero perguntar, pessoas que querem sair daqui com uma convicção mais forte interna do Espírito, de que estão debaixo das asas do Senhor. Não é quem merece, é quem tem certeza que Cristo merece, e por causa de Cristo você vai receber isso. Se você quiser, na direção, na orientação, ou seguindo a orientação aqui da direção, estarei orando por você. Filho, filha, vem aqui, eu vou orar por você. Se você quer receber essa oração, eu vou terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos viver, Senhor, sem o teu amor. Não podemos, Senhor, viver sem o teu carinho. Senhor. Isso. Abraça-nos, Senhor. Venha. Eu não quero pessoas que acham que têm méritos com Deus. Quero pessoas que querem confessar que Cristo fez. Cristo fez. Porque Cristo fez. Vem. Bem baixinho, enquanto os irmãos estão vindo. Quero ser como criança, bem baixinho, enquanto os irmãos estão vindo. Eu não quero que pessoas que têm méritos. Quero pessoas que vão confessar que o mérito é de Cristo. Bem baixinho. Deus, nós oramos. Igreja, me ajude, estenda a mão para cá, abençoar nossos irmãos. Deus, aqui estão os meus irmãos diante do teu altar. Senhor, eles estão aqui diante do teu altar, confessando que Cristo é a causa meritória da nossa salvação. Nós vamos, Pai, desempenhar grandes obras santas, santificação, por causa daquilo que Cristo fez. A justificação, Deus, acontece uma vez só, Senhor.
Nós sabemos disso. A justificação aconteceu através de Cristo. Mas recebemos poder para cada dia se santificar mais e mais. Aqui estão os teus filhos, como crianças, aqui na frente, confessando que o Pai é bom. Só o Pai é bom. A bondade de Deus dura para sempre. Deus, eu te peço nessa noite que eles experimentem a partir de hoje um novo frescor, uma nova doçura por causa da tua bondade. Que eles experimentem, Senhor, uma nova doçura, um novo sabor na vida por causa da tua justificação. Nós oramos, nós abençoamos os que vieram aqui nessa noite, Deus, nós abençoamos que eles experimentem uma nova doçura, um novo sabor nesse tempo de amargor, de luta, de ataque, em que o mundo está amargo. Que eles experimentem a doçura da cruz do Calvário, Senhor, que só pode vir através de Cristo. Eu oro, eu abençoo o teu povo, eu oro por eles, Senhor, que possamos evidenciar nossa pobreza de espírito a cada dia, para a glória do teu nome. Nós oramos, filho, filha, eu te abençoo, em nome de Jesus. Filho, filha, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Bem forte, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, pessoal. Nós temos uns